Quero cumprimentar os irmãos com a graça e a paz, amém, irmãos? Vamos ler a palavra de Deus, vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração para a gente dar início à palavra, à mensagem nessa noite. Vamos orar, feche seus olhos aí, peça para Deus falar no seu coração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai querido, nessa noite fala com o nosso entendimento, nos esclarece a Tua palavra, mostra, meu Pai, a Tua graça, mostra a verdade, meu Deus, no meio da palavra, no entendimento, Pai querido, nos dê sabedoria, meu Deus, Espírito Santo, fica conosco, Pai, nessa noite, tira todo mal, todo espírito maligno, tudo aquilo que venha tirar, meu Deus, o nosso entendimento da Tua palavra, meu Pai. Espírito Santo, é o que nós te pedimos e é o que nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Podeis assentar. Graças a Deus. Hoje nós vamos falar sobre o tema da mensagem de hoje é metanoia. Esse será o tema da mensagem. E esse será um tema que nós vamos falar muito ao decorrer dos anos. 2018 está vindo aí. Então essa palavra nós vamos estudar bastante essa palavra, metanoia. Presbítero, o que é metanoia? Hoje nós vamos aprender. Porque se você entender, irmãos, se nós começarmos a entender as Escrituras, Jesus disse lá em Mateus, Jesus disse ao povo: porventura, vocês não estão perecendo por não conhecer a Escritura e nem o poder de Deus? Porque nós sabemos que o poder de Deus é o Evangelho. E para você entender o poder de Deus, você tem que entender a Escritura. Amém? Então vamos ler a palavra de Deus. Abra a Bíblia aí em Marcos, capítulo 1. Vamos ler lá no livro histórico de Marcos, no capítulo 1. Graças a Deus. Vamos ler lá no verso 15. Marcos, capítulo 1, verso 15. Jesus dizendo: o tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Amém? A palavra arrependimento, irmãos, nós vemos aqui que Jesus usou essa palavra arrependei-vos e creiam nas boas novas. Então, a palavra arrependimento, essa palavra ela é muito usada. Nós vimos aí no Antigo Concerto, ela é bastante usada. No Novo Concerto também, ela é muito usada. E essa palavra arrependimento, ela está muito ramificada. Por isso que eu falei que nós vamos estudar muito sobre esse assunto. Porque essa palavra arrependimento, ela está ramificada na justiça, ela está ligada ao pecado, ela está ligada à graça, ela está ligada ao favor. Então ela é uma palavra muito ramificada na nova aliança. E é preciso que nós entendermos o que é o arrependimento do novo concerto. Há uma diferença no arrependimento do antigo concerto, do arrependimento do antigo pacto, e há uma diferença no arrependimento do novo pacto.
quando nós começarmos a aprender, a entender o significado dessa palavra arrependimento, você vai ver que a sua vida vai começar a mudar. Você vai ver que as coisas vão começar a abrir, o entendimento seu vai começar a abrir. Coisas que você lia na palavra de Deus, que você não entendia, quando você começar a entender o que é metanoia, o que é arrependimento, quando você começar a ler a palavra de Deus, você vai ver que a clareza, o entendimento, o Espírito Santo vai começar a te mostrar, porque você já entendeu o que é o significado dessa palavra. Amém? Graças a Deus. Então vamos lá. Abra sua Bíblia lá em Lucas. Nós não iremos projetar aqui no telão, irmãos, para que os irmãos comecem a manusear a espada aí. Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, vamos ler lá no verso 31, irmãos. Vamos ler aqui. Isso aqui é Jesus falando, irmãos. Olha só o que Jesus disse. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Mas eu orei por você para que a sua fé, olha só, para que sua fé não desfaleça. Jesus disse para Simão. Quem é Simão, irmão? Simão é Pedro. Pedro é um dos 12. Mas olha só o que Jesus disse. Simão, Simão, Satanás me pediu você para peneirá-lo como trigo. Mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, olha só, queridos, o que a Bíblia está falando aqui? Jesus está falando para Pedro. Pedro, eu orei para que a sua fé não desfaleça, não acabe. Para que quando você se converter, como assim se converter, irmãos? Quem crê, quem tem fé não é convertido, não? Olha só, queridos, o que a Bíblia diz aqui. Para que quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Quer dizer que Pedro andou com Jesus, era discípulo de Jesus, seguia Jesus seus caminhos, pregava o Evangelho, pregava a palavra de Deus, mas não era convertido. E aí, irmãos? Pedro tem fé, Pedro crê, mas não é convertido. E agora? Nós temos que aprender, irmãos, que crer em Deus, quando você crê em Deus, só porque você crê, só porque você tem fé em Deus, não quer dizer que você é convertido. Não quer dizer que você, só porque você faz parte de uma igreja da graça, só porque você congrega numa igreja da graça, não quer dizer que você é da graça. Só porque Pedro tem fé, Pedro crê, mas Jesus falou que ele não é convertido. E aí, irmãos? Quantas pessoas tem no nosso meio que crê? Quantas pessoas que tem no nosso meio têm fé e não são convertidos? Por isso que eu falei, nós vamos estudar muito essa palavra. Você viu o que Jesus falou aqui? Porque se você for ver o que Tiago fala, irmãos, Tiago fala que até o diabo crê. E aí, se o diabo crê, mas o diabo não se converteu, mas a Bíblia diz que ele crê.
Você viu a importância de nós podermos entender a palavra de Deus? Porque o crer, você ter fé, não quer dizer que você se converteu. Foi isso que Jesus está dizendo a Pedro. Pedro, quando você se converter, aí sim você vai ajudar, você vai fortalecer os seus irmãos, os outros discípulos, irmãos. Quando você se converter, graças a Deus. Então a graça não é uma fórmula. Às vezes as pessoas pensam, eu sou da graça, irmãos. Eles acham que é uma fórmula. Eu sou a justiça de Deus em Cristo. Tudo vai acontecer. Não é fórmula. Você tem que crer com o coração. A Bíblia diz que nós temos que crer. Você tem que confessar. Você tem que crescer no entendimento. Se você não cresce no entendimento da graça, você não consegue reinar lá fora. E hoje as pessoas pensam, não, eu estou na graça, irmão. Mas não é. Você viu Pedro, o discípulo, Jesus falou que você não se converteu ainda, Pedro. Então a palavra arrependimento, ela é uma palavra grega, que ela vem da palavra metanoia. A palavra arrependimento quer dizer metanoia. Por que metanoia? Meta quer dizer mudança. Meta quer dizer depois. Depois. Noia quer dizer pensamento. E essa palavra junta formou metanoia, quer dizer mudança de mente. Então essa palavra ela foi muito usada. É muito usada no Novo Concerto e é muito usada no Antigo Concerto. Mas essa palavra ela é usada de formas diferentes. E isso nós vamos aprender aqui na Bíblia hoje, irmãos. Nós vimos que o propósito dessa palavra arrependimento era para que todos os homens chegassem a se arrepender de seus pecados. Então no Antigo Concerto, a palavra arrependimento, ela tinha um propósito. O propósito dessa palavra era para que todos os pecadores, todas as pessoas que pecavam, isso é antes da cruz, isso não é depois da cruz. Eu estou falando do pacto, do antigo concerto, do antigo pacto, a antiga aliança. Então a palavra arrependimento, o propósito dela era que todos os pecadores chegassem a Deus. Era para que todos os homens se arrependessem de seus pecados. Isso era válido no antigo concerto. Mas no novo concerto, a palavra arrependimento da nova aliança mudou. Posso ouvir amém? Então nós temos que entender que o arrependimento do antigo concerto era para que o povo se arrependesse de seus pecados. Deus ele ama o pecador? Ama. Deus ele ama o homem na sua condição de pecador, irmãos. Deus enviou o seu filho quando o homem blasfemava contra ele. Por isso que Deus enviou o seu filho para quebrar a maldição. A cruz foi usada para que toda maldição, todo pecado, tudo aquilo fosse quebrado, fosse aniquilado na cruz. Graças a Deus. Então Deus usou o seu filho para nos livrar dessa maldição. A maldição do pecado. A condenação do mundo. Por isso que João Batista disse: eis aí o Cordeiro que tira o pecado da Ceilândia.
Foi isso que João Batista disse? João Batista disse: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então Jesus veio para nos livrar da maldição, para nos livrar da condenação. Jesus veio para nos livrar da culpa. Hoje nós vemos aí quantas pessoas não estão com consciência de pecado, consciência de culpa, se condenando, porque não entenderam a palavra de Deus. Eles não conseguem entender as escrituras sagradas. Por isso que Jesus falou: vocês estão perecendo por não entender as escrituras e nem o poder de Deus. Então quando você começa a ler a Bíblia, você vai ver que a Bíblia diz: se alguém pecar, nós temos um advogado para com o Pai. A Bíblia não diz se alguém se arrepender. A Bíblia diz: se alguém pecar, você tem um advogado. Porque todos os nossos pecados, eles foram aniquilados. O nosso pecado foi consumado. No antigo concerto, o povo tinha que se arrepender para ser abençoado. Você se arrependia dos seus pecados e as bênçãos vinham até você. Isso era o antigo pacto. No novo concerto, Deus abençoa você primeiro. É a bondade de Deus que vai te levar ao arrependimento. Então nós já vimos que houve uma mudança. No antigo pacto, você se arrependia primeiro e Deus te abençoava. No novo pacto, é a bondade de Deus que te leva ao arrependimento. Então Deus te abençoa primeiro e depois vem o arrependimento. É Deus que concede o arrependimento. Não é você que se arrepende. Nós vimos que lá fora é pregado que você tem que se arrepender. Mas a Bíblia diz que é Deus que concede o arrependimento. Vamos ler aí, irmãos. Abra sua Bíblia em Romanos, no capítulo 2. Graças a Deus. Romanos, capítulo 2. Vamos ler aqui no verso 4. Romanos, livro de Romanos, capítulo 2. No verso 4. Ou será que vocês desprezam as riquezas da sua bondade, da sua tolerância, da sua paciência, não reconhecendo que é a bondade de Deus? Olha só, queridos, é a bondade de Deus que te leva ao arrependimento, irmãos. Não é você que se arrepende. É a bondade de Deus que te leva ao arrependimento. Isso é o arrependimento do novo concerto. Isso é o arrependimento da nova aliança. É a bondade de Deus que leva ao arrependimento. Não é você que se arrepende. Então você tem que entender que tudo mudou, irmãos. A nova aliança veio para mudar. O sistema religioso, o sistema antigo da lei, ficou no antigo pacto. Agora nós estamos no novo concerto. E essa palavra arrependimento, ela foi muito usada com João Batista. Nós vimos João Batista, nas suas pregações, ele usava muito a palavra arrependimento. Isso era válido no antigo concerto. No novo concerto, isso não é mais válido, irmãos. João Batista pregava arrependimento dos seus pecados, irmãos. A pessoa tinha que se arrepender dos seus pecados. Vinha toda Jerusalém, vinha toda Judeia, todos chegavam a João Batista para se arrepender. E lá era banhados no Rio Jordão. Era o arrependimento de pecado. Tinha que confessar o seu pecado. Isso era válido, irmãos. Isso era válido no antigo concerto. Essa era a pregação de João Batista.
arrependei-vos. Olha só, Marcos capítulo 1, olha só, vamos ler aqui, irmãos. O livro histórico de Marcos, abre a sua Bíblia aí, vamos ver aqui. Marcos capítulo 1, vamos ver a diferença, irmãos. Como tudo mudou. Olha só. Marcos capítulo 1, verso 4. Todos encontraram? Olha só que interessante isso aqui, irmãos. Apareceu João Batista no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão de seus pecados. E toda a Judeia, toda Jerusalém se aproximava para ser batizado no rio Jordão, confessando os seus pecados. Por que era confessando os seus pecados, irmãos? Porque isso aqui foi antes da cruz. Jesus ainda não tinha morrido pelo seu povo. Jesus não tinha morrido pelo mundo, irmãos. Isso foi antes da cruz. Essa era a pregação de João Batista. Mas depois da sua morte, depois que arrancaram a cabeça de João Batista, depois que ele morreu, veio Jesus pregando o quê? A pregação mudou. Agora já é outra pregação. A pregação mudou. Olha só a pregação de Jesus. Verso 14, irmãos. Capítulo 1, lá no verso 15. Olha só o que Jesus pregava. E depois que João Batista foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrepende-se e creia nas boas novas. Olha só como tudo mudou. Era arrepende-se dos seus pecados para remissão, confessava e você era batizado. Mas agora mudou. Jesus veio pregando: arrepende-se e creia nas boas novas. Por que Jesus está falando isso, irmãos? Porque o reino de Deus é chegado. Quer dizer, ele vai morrer lá na cruz, ó. Ele está dizendo: o reino de Deus é chegado. Agora vocês vão ter que se arrepender. E agora vocês vão ter que crer nas boas novas. Vão ter que crer no evangelho. Então a palavra arrependimento da nova aliança não tem nada a ver com pecados. A palavra arrependimento da nova aliança não tem nada a ver com pecado. O arrependimento da nova aliança é mudar a mente. Metanoia. É você mudar a mente. É você deixar a sua pretensão de justiça própria. É você querer ser justo por si mesmo. Isso você vai deixar de lado. Você vai parar de querer ser justo por si mesmo e agora vai crer na justiça de Deus, que é Cristo. Deixe a sua justiça para trás, que o apóstolo Paulo falou que é trapo de imundície, e agora creia na justiça de Deus, que é Cristo. Por isso que aqui nós pregamos a justificação pela fé. Nós somos a justiça de Deus em Cristo. Então nós somos justos pela fé. Então nós tivemos uma mudança de mente. Antes nós éramos justos pelas nossas ações, pelos nossos atos, o que nós fazemos para ser merecedor de ser justo. Agora não, mudamos a mente. Agora por isso que chama-se metanoia. Arrepende-se, creia nas boas novas. Isso é mudança de mente. Então a palavra arrependimento hoje no Novo Concerto é isso, irmãos. Você tem que crer na graça. Você tem que crer no evangelho, queridos. Porque quando você começa a crer corretamente, a sua vida muda. Você se converteu. Agora você é uma pessoa convertida. Por que Pedro não tinha se convertido ainda, irmãos? Pedro, Tiago, João são apóstolos para judeus. Eles não pregavam para gentios. Depois que Pedro se converteu, mudou a sua mente,
Aí ele começou a levar a palavra para os gentios. Começou a crer, irmãos. Crer no Evangelho. Você tem que crer na verdade. Porque a verdade te liberta. 2 Timóteo, vamos ler aqui, irmãos. 2 Timóteo, capítulo 2. Graças a Deus. 2 Timóteo, capítulo 2. Capítulo 2, verso 25, irmãos. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 25. Perdão, irmãos, é isso mesmo. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 25. Olha só. Devemos corrigir com mansidão os que se opõem. O que quer dizer isso? Aquelas pessoas que não aceitam. Devemos corrigir com mansidão os que opõem, na esperança de que Deus irá conceder o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade. Que verdade? A graça, João 1,17. A graça e a verdade não vieram? Então aquelas pessoas que se opõem, nós devemos corrigir com mansidão, na esperança. Você tem que ter a esperança de que é Deus que vai conceder o arrependimento. Não é a pessoa que vai se arrepender, é Deus que vai conceder o arrependimento. E eles serão levados ao conhecimento da verdade. A verdade, nós sabemos que é a graça. A graça e a verdade vieram. A lei foi dada. Amém, irmãos? Então o arrependimento da nova aliança é você abandonar, deixar para trás toda a pretensão de justiça própria, todo aquilo, aquela ideia, aquele pensamento de querer ser justo, querer tentar ser merecedor das bênçãos. Deus me abençoa porque eu mereço. Deus me cura porque eu mereço. Me prospera porque eu mereço. Eu vou para a igreja, eu oro, eu jejuo, eu vou para a consagração. Me abençoa porque eu sou merecedor. Isso é justiça própria. Por isso que chama-se mudança de mente, irmãos. É mudar a mente quanto a isso. Deus vai te abençoar? Não. Você já é um abençoado, irmãos. Deus já te abençoou com toda sorte de bênção. Você é o povo eleito, irmãos. Nós somos o povo eleito. Nós somos abençoados em Cristo, irmãos. Nós somos justos em Cristo. Você não precisa querer fazer para merecer. Jesus já fez por você. Posso ouvir um amém? Hoje nós vemos pessoas se culpando, se açoitando, porque não conseguem entender, irmãos. Não conseguem entender a palavra, o evangelho da graça. Por isso que Jesus disse: arrepende-se. Porque Jesus estava falando para fariseus. Jesus estava falando para mestres da lei. Por isso que quando Jesus falava arrepende-se, quer dizer, mude a mente, creia nas boas novas, creia no evangelho. Por que Jesus falava isso, queridos? É porque os fariseus da época, eles não permitiam. Eles eram muito zelosos. Eles não permitiam ser chamados de pecadores. Se Jesus vai morrer pelos nossos pecados, e você acha que você não tem pecado, eles não permitiam ser chamados de pecadores. Eles não achavam que precisava de um Salvador, irmãos. Eles não achavam. Eles não achavam que precisava se arrepender. Para que eu vou me arrepender? Eu não tenho pecado. Por isso que Jesus falou assim: arrepende-se, creia nas boas novas. Eles não queriam crer nessa verdade. Eles não queriam mudar a mente.
Ele estava com a mente no antigo pacto ainda. E Jesus veio quando a lei estava. Jesus veio na época da lei. Nós temos que entender que Jesus, quando ele veio para cumprir a lei, irmãos. Então ele tinha que agir conforme a lei. Ele não podia quebrar a lei. Então os fariseus, eles achavam que não necessitavam de arrependimento. E aí o que acontece? Jesus falou uma parábola. Essa parábola é muito interessante. Abra sua Bíblia em Lucas. Vamos ver aqui, irmãos. Lucas capítulo 15. Vamos lá, o livro histórico de Lucas, capítulo 15. Para você ver, pelas pessoas não aceitarem a mensagem que Jesus veio pregando, a mensagem que Cristo veio pregando, pelo povo não querer aceitar essa mensagem, Jesus usou uma parábola. Olha só que interessante essa parábola, irmãos. Capítulo 15, vamos ler aqui, ó. Todos os publicanos, quem são os publicanos? Nós aprendemos que o Zaqueu era um publicano. Então Zaqueu falou: se eu roubei alguém, então quer dizer, os publicanos eram os ladrões. Então publicanos são ladrões, irmãos. Zaqueu confessou, olha só. Todos os publicanos e pecadores estavam reunidos para ouvir Jesus falar. Mas os fariseus, os mestres da lei, criticavam. E aí, na multidão, está lá Jesus pregando, está lá os pecadores. Jesus estava falando para pecadores. Jesus estava falando para os publicanos. Mas tinha um grupozinho de fariseu, tinha um grupo de mestres da lei, e ficava falando entre eles. Ó, esse aí, ó, ele come com os pecadores. Ó, esse aí, ele anda mais os pecadores. E eles ficavam entre eles, blasfemando, murmurando. E Jesus pregando para os pecadores, para os publicanos, Jesus viu, olhou e viu que eles estavam murmurando. Jesus viu que eles estavam criticando, irmãos. E aí, olha só o que Jesus disse. Aí Jesus pegou e contou uma parábola. Mas olha só que interessante. Então Jesus contou uma parábola. Qual de vocês, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa a 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando encontra, coloca alegremente nos ombros, vai para casa. Ao chegar, reúne com seus amigos e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Olha só o 7. E eu lhe digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Ô irmão, mas esse aqui é muito engraçado, irmãos. Eu acho muito engraçado essa parábola, porque está tão clara que o povo não entende, igreja. Olha só que engraçado isso aqui, irmãos. Isso aqui é muito engraçado, irmãos. Jesus pegou, falou a parábola, mostrou para os fariseus que não creram. É mais fácil, é mais alegre. Olha só, eu digo da mesma forma: haverá mais alegria no céu, irmãos, do que uma ovelha que se arrepende. Olha só, haverá mais uma alegria no céu do que uma ovelha que muda a mente, que se arrepende, que começa a crer nas boas novas. Uma ovelha que começa a crer no evangelho, que começa a crer na graça, na justificação, na fé. Aquela ovelha que se arrepende, que muda a mente. Haverá mais alegria no céu por uma ovelha dessa do que por 99 aqui, ó, 99 que não precisa de arrependimento. Eles achavam que não precisava de arrependimento, irmãos. Os fariseus achavam que eles não precisavam disso.
Por isso que eles murmuravam. Para quê? Eles eram cheios de justiça própria. Por isso que Jesus falou assim: arrepende-se, creia nos evangelhos. Eles achavam que não precisavam de arrependimento. Haverá alegria no céu por uma ovelha que se arrepende, do que por 99 lá reclamando, os 99 lá murmurando, criticando, e acham que não precisam de arrependimento. Olha só, por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos. Eles se achavam que eles eram justos. Eles se achavam cheios da razão. Eu jejuo o tempo todo, eu oro o tempo todo. Eles eram muito zelosos, irmãos. Então Jesus falou assim: então já que vocês fazem isso, então arrepende-se. Haverá mais alegria de uma ovelha. Porque a ovelha, ela quis ser encontrada, irmãos. A ovelha, o pastor colocou ela no ombro. O pastor levou a ovelha. O pastor cuidou da ovelha. A ovelha permitiu ser cuidada. A ovelha permitiu ser encontrada. E eles não permitiam ser encontrados. Eles não permitiam ser amados. Eles não eram cheios de justiça. Era o santão da época, os religiosão da época. Eles queriam que Jesus estivesse confinado lá no Santo dos Santos. Quer ver Cristo? Tem que passar por nós aqui. Tem que pagar a entrada. Para ver Cristo não é assim não. Está vendo? Por isso que Jesus falou assim: haverá mais alegria nisso. Porque a ovelha se arrependeu, mudou a mente, irmãos. Posso ouvir um meio? Então, arrependimento é você mudar a sua ideia de justiça própria. É você abandonar a sua justiça e começar a crer nos evangelhos. Crer que você é justificado pela fé. Crer que seus pecados foram consumados. Quando Jesus disse tetelestai, quer dizer em grego, consumado. Todo o pecado, o véu foi rasgado de fora a fora, irmãos. Deus abriu acesso. Agora você tem um acesso ao Pai. O acesso foi liberado. Tudo foi consumado. Agora você pode chegar. Por isso que agora nós pregamos o evangelho da graça, da justificação. Mas presbítero, por quê? Por que você só fala da graça, da justificação? Porque é o evangelho. A Bíblia diz que quando você prega o antigo concerto, o véu está posto. Você já viu isso aqui na Bíblia? Quando você prega o antigo concerto, o véu que Jesus rasgou na cruz está posto. E se o véu está posto, como é que o povo vai receber agora as bênçãos, as promessas, a cura, o favor? O véu está posto. Por isso que nós temos que pregar o evangelho da justificação pela fé. Amém, irmãos? Graças a Deus. Então, quando Jesus disse consumado, quando ele disse consumado, em hebraico quer dizer kular. Quando Jesus disse kular, tetelestai, o véu se rasgou. Nossos pecados foi consumado. As enfermidades, as maldições hereditárias, a pobreza, doenças, vício, libertação, tudo isso findou na cruz. Tudo isso foi findado na cruz. Por isso que Jesus falava para eles: creia nos evangelhos, arrepende-se e creia nas boas novas. Porque o reino de Deus é chegado. Porque o que é o reino de Deus? Quando Jesus disse kular, o véu se rasgou, o povo teve acesso agora ao reino de Deus. Antes o acesso era
fechado no Santos dos Santos. O povo não tinha acesso a nada. Mas depois que Jesus rasgou o véu, o povo agora tem acesso ao reino de Deus. Por isso que quando nós temos que ler a palavra, irmãos, é muito importante nós lermos o contexto bíblico, é importante nós lermos o contexto histórico e é importante nós sabermos se tem coerência com a palavra de Deus. É muito importante nós entendermos isso, porque lá fora eles estão usando essa Bíblia aqui para outros fins, irmãos. Outros fins, não para levar o evangelho, mas sim para outros fins. E eu acho mais engraçado, hoje eu vi um negócio engraçado hoje, antes de vir aqui para a igreja. Ele é engraçado. O povo pega a Bíblia, eles fazem assim, ó. Eles pegam a Bíblia e colocam, às vezes eles vão e às vezes eles vão aí coloca Jesus falando. Qualquer parte da Bíblia eles pegam e mostram o que foi falado. Mas aí eles estão esquecendo que há o contexto da palavra. Tem o contexto, irmãos. Tem um contexto bíblico, tem um contexto histórico. E aí o povo que não lê muitas Bíblias, olha que está escrito e acha que é verdade. Então Jesus falou isso, então tem que fazer. Mas há uma diferença. Por isso que nós temos que crescer no entendimento. Olha só que interessante o que aconteceu. Quando Jesus morreu na cruz, olha só, isso aqui é interessante, irmãos. Quando Jesus morre na cruz, ele sobe, consuma o ato, tudo foi consumado, ele foi aos céus com a proclamação que todos os nossos pecados foram perdoados, chegou aos céus, e olha só o que acontece. O povo aqui na terra continuaram com o seu sacrifício, continuaram com as suas lavagens para purificação, continuaram levando o cordeirinho, continuaram, porque o templo estava de pé. O templo da lei não tinha sido derrubado ainda. Jesus profetizou, mas isso só ia acontecer no ano 70. O livro de Romanos foi escrito no ano 55, irmãos. Quando Paulo morreu no ano 68 ao ano 69. O templo ainda estava de pé. O povo estava indo fazer sacrifício. Jesus morre na cruz, paga pelos seus pecados, paga pelas suas maldições, paga pelo todo o seu preço, e o povo ainda continua levando sacrifício, continua guardando o sábado, continua fazendo suas ofertas, continua fazendo seus batismos para purificação. A Bíblia fala que o fim da lei é Cristo para aquele que crê. Só que a lei se findou na cruz. Só que o povo continuou. E aí Deus mandou o juízo. Deus levantou o general Tito e derrubou o templo. Acabou com o templo. E agora? Vocês vão fazer sacrifício aonde? Vocês não creram no meu filho, agora vocês vão pagar preço aonde? Agora tem que mudar a mente. Agora tem que crer. Mudança de mente. Metanoia. Tem que começar a crer corretamente agora. Tem que crer que o preço foi pago. Tem que crer que Jesus morreu na cruz pelo seu pecado. Tem que crer que Ele veio te salvar. Mudança de mente. Não tem mais templo aqui mais não. Amém, irmãos? Graças a Deus. Então, crer na graça, crer corretamente, nos leva a ter uma vida correta. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.